O destaque em Os Pingos nos Is, ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Brasília e se reuniu com deputados da oposição e até do Centrão. O encontro serviu para discutir estratégias em 2025 na Câmara. A reunião ocorreu no apartamento do deputado Zuco, que vai assumir a liderança da oposição na casa no próximo ano. Estiveram presentes deputados do MDB, PSD, PP e União Brasil, siglas que têm ministérios no atual governo e que negociam um possível apoio ao presidente nas eleições de 2026. O senador Ciro Nogueira afirmou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro são, sim, cotados para disputar a presidência da República em 2026. Os filhos do ex-presidente são alternativas para a próxima eleição, que incluem também um possível apoio a Tarcísio de Freitas. Você, Mota, reunião de Jair Bolsonaro com lideranças de siglas do Centrão. Isso pode dar alguma pista das estratégias de Jair Bolsonaro para ampliar o seu grupo de apoio, não somente siglas de direita, mas também grupos de centro-direita, Mota? Eu não sei se há alguma pista aí, Canhato. Eu acho que isso é política, né? É atividade da política. Ainda falta muito tempo para 2026, mas o Brasil está atravessando uma fase muito complicada. Eu acredito que em uma reunião como essa não falta assunto. E eu acho que essa é a missão dos nossos estadistas, dos nossos políticos nesse momento: conversar, tentar entender o que está acontecendo, construir pontes e fazer planos. Você, Beraldo, que isso sinaliza talvez encabeçar um movimento que pode extrapolar os muros da direita? Talvez buscar outras siglas, uma frente ampla que vá do centro até as siglas de direita? Bom, eu vejo que há um desafio grande, Canhato, no próximo ano em relação a essa nova configuração que haverá na presidência da Câmara. Hugo Mota é do Republicanos, muito ligado ao senador Ciro Nogueira, o que significa um apoio grande do Progressistas, mas isso não necessariamente contempla o PL, e essa dinâmica ali na mesa diretora da Câmara ela é muito importante, porque dali se movimentam as pautas principais, as grandes movimentações ali da Câmara dos Deputados, e isso precisa refletir o tamanho que o PL tem. E uma dúvida que existe é como o PL será representado nessa mesa diretora. A partir daí, a gente tem a questão das pautas, porque o governo opera com liberação de emenda aos bilhões, a gente viu isso essa semana, e para avançar com pautas que não são de interesse daquele núcleo que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em geral, há um conflito ali de agendas, e o ponto é que eu não vejo hoje uma energia muito grande para combater essas pautas. Eu não vejo uma organização desse grupo de deputados para criar uma situação ali de conflito, enfim, de debates e tal. Eu acho que está tudo muito morno, está tudo muito combinado. E isso não traduz essa dinâmica que a gente vê até na opinião das pessoas nas ruas e tal, a tal polarização que ainda está muito viva. Eu não vejo essa polarização estar efetivamente acontecendo na Câmara dos Deputados. Você, Dávila, Bolsonaro exercendo o seu papel de articulador político, reunião com parlamentares, mirando o ano de 2025, mas também construindo aí uma rede de apoio para 2026, né? 2026 começa já em 2025. O que a oposição precisa fazer é ter uma pauta robusta para fazer uma oposição contundente ao governo. Essa pauta robusta passa por fazer as reformas do Estado que a gente sempre discute aqui, reforma administrativa, que é muito importante, fazer uma segunda reforma da Previdência, que é fundamental. Hoje ela consome 10% do PIB brasileiro. Nós precisamos fazer abertura econômica, nós precisamos desregulamentar e enxugar o tamanho do Estado. Essa é a pauta que a direita tem que lutar. Mas ou a direita atua de uma forma uníssona em torno dessa pauta, ou a direita fica ali só dando uns chutinhos na canela do governo sem muito resultado. Por isso eu entendo que essas principais lideranças da direita devem se unir, estabelecer uma pauta única e aí sim ir para cima do governo com uma força
coesa e constante. É assim que pode enfraquecer o governo e abrir o caminho para 2026. Mota, aí a segunda parte da notícia. De volta à história de Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, que poderiam substituir o pai caso ele continue inelegível em 2026. Quando a história começa a bater muito na tecla, quer dizer que tem fumaça aí, hein, Mota? Você acha que estão jogando para a plateia para testar se os nomes pegariam ou não? Candidato, eu sempre digo aqui que tudo pode acontecer até 2026, absolutamente tudo. Eu acho que dentro do universo de possibilidades, essa não é nem a mais remota, nem a mais absurda. Pelo contrário, eu acho, por exemplo, que Eduardo Bolsonaro é um político que evoluiu muito nos últimos anos. Eu acompanhei parte dessa evolução, vi a preocupação que o Eduardo teve de adquirir conhecimento. Eduardo hoje tem um conhecimento muito grande das ideias liberais e conservadoras, tem se posicionado de uma forma muito madura e acho inevitável que no futuro dele esteja algum cargo no executivo, alguma eleição majoritária. Agora, é impossível prever o que vai acontecer, mas isso me parece uma reivindicação bastante legítima. Eu acho que existem posições de pessoas em relação a 2026, cujos nomes eu não vou citar aqui, mas que são completamente absurdas, assim, mas essa não é uma delas. Eu não vejo nada demais nisso. Nós não podemos criar um sistema chamado democracia, que funciona na base do voto e dar poder aos políticos na base do voto e depois criticar os políticos por quererem voto para chegar ao poder. Eles estão respondendo aos incentivos que nós criamos. Ou então vamos mudar o sistema, né? Eu não vejo nada demais. 2026 está cheio de desafios, de incertezas e também é uma grande oportunidade. Existem vários cenários que podem acontecer em 2026 e ninguém, absolutamente ninguém, tem condição de fazer qualquer previsão. Beraldo, o Mota costuma falar que Bolsonaro é um fenômeno eleitoral, e né? E os filhos nessa onda sempre venceram as disputas em que participaram para os cargos na vereança, deputado estadual, deputado federal e também senador. Mas o pai sempre ficou reticente à participação dos filhos para disputar cargos executivos, né? Por que ele mudaria de ideia agora? Um grande erro que eu avalio que foi cometido na eleição de 2024 foi o Flávio não ter participado como candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Por quê? Apesar de estar enfrentando um candidato muito forte, que é o prefeito Eduardo Paes, que acabou reeleito no primeiro turno, seria um bom teste para ele de popularidade e mostrar a força do nome Bolsonaro na sua terra natal. Enfim, deixou essa passar. E agora, Caniato, essa circunstância para 2026, a gente precisa lembrar o seguinte: os deputados, eles foram eleitos nesta onda de prestígio de Bolsonaro. Isso os colocou na Câmara e reelegeu alguns desses deputados em 2022. Só que Bolsonaro hoje torna-se essencial para que eles consigam mais um mandato em 2026, porque foram eleitos justamente com essa bandeira de defender o Jair Bolsonaro, mas Jair Bolsonaro hoje tem desafios muito grandes na sua vida. Essa questão jurídica que ele está enfrentando não é brincadeira. Essas acusações todas que estão fazendo contra ele, a prisão de Braga Neto neste inquérito que tem o envolvimento dele ali, enfim, haverá desdobramentos para cima dele. Então, qual é o risco que esses deputados correm? É justamente que Jair Bolsonaro, ao longo do processo, tenha que fazer concessões ao outro lado para tentar se salvar e preservar a si e a sua família. E isso coloca esse movimento chamado bolsonarismo numa posição de fragilidade. E é a partir desta fragilidade que surgem Pablos Marçais, Caniato.